Olá, disponibilizo mais um vídeo do Voz da Economia. No quadro de hoje, o Voz EAD, em que nós, discentes da Rural de Nova Iguaçu, entrevistamos especialistas para sanar nossas dúvidas sobre economia. No vídeo de hoje, nós estamos com a professora do Departamento de Ciências Econômicas da Rural de Nova Iguaçu, Helena Suiete, para falar sobre microcrédito. Professora, o que é microcrédito? Então, Daniel, antes de tudo, obrigada pelo convite, fico feliz em participar do Vozes, acho muito interessante essa ideia de vocês, e vamos lá. Bom, antes de falar do microcrédito, acho importante a gente falar o que é crédito, né? Crédito significa confiança em algo que se tem, né? E no sistema capitalista, a intermediação financeira assume um papel de protagonista, né? É uma interação dos agentes, com o surgimento dos agentes superavitários, isso é, aqueles que têm poupança maior, e eles emprestam para aqueles que não têm poupança, isto é, aqueles agentes deficitários. E por que isso é importante? Porque eles, então, vão investir, é assim que se espera, né? Nesse sentido, né, através desses investimentos, se espera o quê? Crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, de renda, consumo, para financiar as atividades produtivas, né? Mas o crédito em si, por si só, não vai significar crescimento. Na economia brasileira, a gente sabe que há inúmeros gargalos, né? Entre eles, taxas de juros elevadas, falta de crédito de longo prazo. Tudo isso impede que haja, né, um crescimento, um desenvolvimento. Mas aqui a gente vai falar do microcrédito, né? E qual é a questão? Nem toda a população tem acesso a crédito, principalmente aquela população de baixa renda, que não tem garantia suficiente nem acesso a bancos. Especialmente quem? A população informal, que não tem carteira de trabalho assinada. Nesse sentido, o microcrédito é muito relevante, tá? E o que é o microcrédito? Microcréditos são empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores informais ou microempresas, que não têm acesso como eu disse, né, a bancos no sistema financeiro tradicional, né, normalmente, né? Então, normalmente, o que acontece? São empréstimos que são menos burocráticos. Então, por exemplo, são menos burocráticos, em geral, eles têm aval solidário. Muito interessante, professora. Eu queria saber mais sobre essa questão desse aval solidário. O que seria? Então, Daniel, sobre o aval solidário, são laços de confiança e apoio dos membros do grupo. Eu vou dar um exemplo bem simples. O professor quer tomar um empréstimo. Os outros professores vão se responsabilizar, eles vão se autorizar a confiar nele. Eles vão dizer o seguinte: acredita-se que esse professor irá pagar esse empréstimo. Então, é uma confiança baseada nos laços de confiança que esse professor irá pagar esse empréstimo. Isso é o aval solidário. Tá? De uma forma bem simples, uma explicação bem simples sobre esse tema. A história do microcrédito ele tem raízes centenárias, lá no século XIX, mas eles se tornaram mais conhecidos lá em Bangladesh com Muhammad Yunus. Esse economista criou o Grameen Bank. O Grameen Bank foi um banco criado lá nos anos 80 para mulheres na zona rural, lá em Bangladesh, quando ele fez pequenos empréstimos e percebeu que é uma espécie de cooperativa, e essas mulheres acabaram tomando umas empréstimos das outras em pequenos montantes e conseguiram, então, ao invés de pegar empréstimos tradicionais, pegaram empréstimos entre elas e conseguiram, então, conseguiram, então, ter atividades produtivas com muito menos custos, tá? Agora, no Brasil, por exemplo, o primeiro microcrédito que existiu foi no Banco Uno, foi no Uno, 1973, na zona rural em Pernambuco, tá? E na Bahia. Agora, o atual programa de microcrédito mais conhecido é no Crédito Amigo, né? No Banco BNB, tá?
Esse Banco BNB lá no Nordeste, atualmente, ele atende cerca de 2 milhões de pessoas e a maioria, 70%, são mulheres, né? Isso é um perfil específico que está acontecendo e é um mercado informal. E elas iniciam com pequenos negócios e, para você ter uma ideia, os empréstimos variam normalmente entre R$ 300, começa com pequenos valores, e podem ir até mais ou menos R$ 15.000. E as taxas de juros, elas são mais baixas que no mercado normal, tá? Elas são um pouco mais baixas que no mercado tradicional. Dados do relatório que eu peguei atualmente lá do Banco do Nordeste mostram que 70% do microcrédito tem sido do gênero feminino, tá? E um outro fator relevante é que a taxa de inadimplência ela é 2%, ela é bem baixa. Ela chega no máximo a 2%. Em abril desse ano, o governo lançou um programa chamado Acredita. O governo está percebendo a necessidade de microcrédito, e nesse programa, então, ele está lançando esse programa com o objetivo de fazer microcrédito para justamente como uma política social, né? Então, percebe-se, então, que o microcrédito ele é uma política social para população mais vulnerável, tentar sair dessa condição de pobreza e dar chance, então, de inclusão social. É isso. Muito obrigado, professora. O papo de hoje foi muito esclarecedor. A senhora conseguiu explicar muito bem o que é microcrédito, o que é crédito, a importância como uma política social. Foi muito bom, professora. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para transmitir mais conhecimento para a gente. E é isso. Muito obrigado. Obrigada também pelo convite. Espero ter realmente contribuído aí com vocês.